Olá, pessoal da Libras, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vânia, vou estar nesse semestre com vocês, ministrando a disciplina de Libras. As nossas aulas serão colocadas toda sexta-feira, às 7h50, no portal. Encaminharei também um link para quem queira entrar e tirar dúvidas, estarei à disposição. Os nossos trabalhos e avaliações serão todos via portal. Faremos também um vídeo de apresentação pessoal mais para frente, e no final do segundo bimestre, um vídeo conclusivo também, falando sobre a profissão de vocês. E qualquer dúvida, estarei aqui à disposição. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa disciplina, porque Libras é uma disciplina bastante inclusiva. Bom, agora, para nos direcionar, vamos ver alguns slides, eu irei explicando para vocês, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Então, nós temos uma sigla aqui, Libras, e para quem não sabe, significa Língua Brasileira de Sinais. O certo da ortografia de Libras seria a primeira inicial maiúscula e as demais minúsculas, porque é uma convenção. A Libras, vocês devem se perguntar se ela é usada no mundo inteiro, né? Então, Libras é usada, ela é universal? Não, pessoal, não é universal. Libras é a língua brasileira de sinais, então usadas apenas no Brasil, né? Cada país tem a sua língua de sinais, que vai seguir o idioma do seu país, ok? Então, Libras não é universal e é a língua brasileira de sinais. Olha, sempre no início das minhas aulas, uma coisa que eu chamo bastante atenção e que a gente vê que é muito comum das pessoas estarem mencionando, né, e se referindo ao termo surdo-mudo, né? E como vocês estão vendo aqui, está riscado a palavra mudo. Por quê? Né? Vamos apagar essa ideia. Uma pessoa que tenha algum problema de audição, né, uma perda auditiva moderada ou profunda, né, então ela não consegue ouvir. Por esse motivo, ela não consegue falar. Se ela for treinada adequadamente, né, por uma fonoaudióloga, e ela tiver orientação certinha em relação aos aparelhos que ela deve usar para ter um ganho de audição, que a gente tem vários, né, que são adequados a cada necessidade, e for treinada, ela pode falar, ela pode oralizar. A pessoa muda é aquela pessoa que tem algum comprometimento nas cordas vocais. Então, se uma pessoa surda só tiver uma perda, né, de audição, como eu disse para vocês, então é errado eu dizer que ela é muda. E convencionado pela própria comunidade, o termo adequado usado hoje é o termo surdo. Então, a pessoa ela é surda. Então, pessoal, nunca mais usem o termo surdo-mudo, mudinho, surdinho, ok? Porque isso é pejorativo. Bom, importante a gente estar ressaltando aqui, né? A gente depois vai ver também com mais detalhes toda a história, toda a evolução, todo o sofrimento que a pessoa surda passou até que ela conquistasse, né, a expressão e o reconhecimento
de Libras como a primeira língua oficial dos surdos, né, aqui no Brasil. E para quem não sabe, a segunda língua oficial de nós ouvintes é a Libras também. Então, a primeira língua para nós ouvintes é a língua portuguesa e a segunda língua para nós ouvintes é a língua de sinais. A primeira língua para a pessoa surda é a Libras e a segunda língua seria a língua portuguesa, ok? Então, aqui eu estou ressaltando, né, para vocês a lei número 10.436, de 24 de abril de 2006, né, no artigo 1, que é reconhecido como meio legal de expressão e comunicação a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão associados a elas, ok? Bom, então tá lá, gente. Libras, né? Língua brasileira de sinal. Ressaltando mais uma vez que é a língua de sinais do Brasil e não é universal. Bom, uma outra coisa importante, né, que eu estou frisando para vocês aqui, a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, ela é importantíssima, né, porque ela reconhece a Libras, né, como forma de comunicação e expressão, que o sistema linguístico de natureza visual motora e estrutura gramatical própria constitui sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundo de comunidades e pessoas surdas no Brasil. O que quer dizer isso, pessoal? Nós, ouvintes, a gente fala, né? Então, a gente oraliza e a gente consegue, através da audição, captar as ondas sonoras onde o cérebro decodifica essas ondas, então a gente ouve, certo? Então, a nossa comunicação, a gente chama que ela é oral e auditiva. Por que oral? Né? Porque a gente fala, e auditiva, porque a gente escuta, né? Agora, no caso da pessoa surda, a comunicação dela, como ela não ouve, né? Então, a comunicação dela é através da visão, né? E das mãos, né? A gente diz que, inclusive, os ouvidos do surdo são as mãos. Então, por isso que a Libras é considerada uma língua visual motora, diferente da língua de nós ouvintes, que é uma língua oral auditiva, ok? Bom, aí vocês perguntam, né? Como eu disse para vocês, que cada país tem a sua língua de sinais, que é diferente da língua de sinais do Brasil. Então, se, por exemplo, eu for em Portugal, com a Libras, eu consigo me comunicar com uma pessoa surda de lá? Não, não consigo me comunicar. Embora a gente tenha sido colonizado pelos portugueses, né? E a gente tenha a língua portuguesa. Na verdade, nós tivemos uma influência da língua de sinais francesa, né? Por quê? Naquela época, que a gente vai tá vendo também aprofundado, as pessoas que não conseguiam se comunicar, elas não tinham direito, né? Lá na época do Império, na época antiga, elas não tinham direito à herança de trono. Então, no caso, o Dom Pedro II trouxe uma pessoa, né, que era francesa para o Brasil, e aonde ele fundou o Instituto Imperial de Surdo Mudo. Nessa época a gente usava esse termo, que hoje foi modificado esse nome, que existe lá no Rio de Janeiro, e é chamado Instituto Nacional de Educação de Surdo, que é o INES, que é uma referência para todo o Brasil em relação a tudo que diz respeito à língua de sinais e à comunicação da pessoa surda. Então, gente, nós tivemos uma influência da língua de sinais francesa, ok? Bom,
repetindo, que é importante, porque as pessoas se confundem muito em relação a isso. Então, a língua de sinais não são universais, cada país possui a sua própria língua de sinais, que sofre influências da cultura nacional. Aqui no Brasil, se vocês perguntarem, o Brasil é muito grande, se vocês perguntarem para mim, mas todos os sinais são idênticos no Brasil todo? Não, não são. Sofrem também influências regionais, né? Como, por exemplo, a gente tem muriçoca, pernilongo, dependendo da região, ele vai ter uma denominação, ok? Então, a mesma coisa ocorre em relação à influência da língua de sinais. Olha, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, né? Na verdade, para vocês terem só uma ideia, né? Dos sinais usados aí nos Estados Unidos, né? Os sinais usados na Itália, Portugal, né? Espanha, Japão, França, que eu disse para vocês que nós tivemos influência de lá, né? Esses sinais que vocês viram aí, né? Eles são correspondentes às letras do alfabeto do país. E nós vamos aprender na nossa próxima aula já o alfabeto digital aqui do Brasil, que é a primeira coisa, a primeira maneira que a gente tem de se comunicar através dos sinais, tá? E aí, gente, como eu disse anteriormente, né, como qualquer outra língua, ela possui expressões que diferem de região para região, que é o regionalismo, o que legitima ainda mais como língua. Então, Libras, gente, ela é uma língua, tá? Não se esqueçam disso. Tanto quanto a língua portuguesa, a língua francesa, a língua inglesa e daí por diante. E qual seria a importância de se aprender Libras, né, pessoal? Quem aprende Libras amplia sua rede de comunicação, né? É uma língua que exige bastante do nosso cérebro, né? Então, ela nos amplia bastante nesse sentido, né? Ela favorece a inclusão do surdo, além de enriquecer a nossa atividade profissional. Em todos os sentidos, né, gente? Eu tenho a impressão que num presente não tão, no futuro, aliás, não tão remoto, né, não tão distante também, a Libras vai ser inserida no ensino fundamental. Né? Hoje em dia a gente já vê que ela é obrigatória em diversos cursos superiores. E, por ser a segunda língua do Brasil e a primeira do surdo, a qualquer momento vocês vão estar encontrando pessoas surdas, né? Seja no ambiente profissional, seja numa igreja, seja num passeio. Então, ela faz parte do dia a dia, né? E o objetivo principal também é promover a inclusão social por meio da Libras e o contato com a cultura surda. A língua brasileira de sinais é um código de comunicação, uma língua como o inglês e o francês. Atualmente, devido às demandas sociais, exige-se que em todos os ambientes haja profissionais que promovam a acessibilidade. Vocês viram também, gente, que hoje em dia é obrigatório, né? Todo o discurso que tenha nas mídias, né? Vocês vão ver que tem um intérprete, né? Lá numa janelinha, que enquanto a pessoa está falando lá o português, ela está traduzindo para a língua de sinais. Esse profissional a gente chama de intérprete de Libras, tá? E a gente vai estar vendo um pouquinho também mais para frente sobre a importância e qual é a função desse intérprete de Libras. A gente tem, então, como eu acabei de dizer para vocês, né, no decreto 5626, de 26 de dezembro de 2005,
o apoio ao uso e à difusão da Libras, né? Então, pessoal, todo o órgão, né, administrativo da República Federal indireta, ela tem que garantir às pessoas surdas um tratamento diferenciado por meio do uso e difusão de Libras e a tradução e a interpretação da Libras, né? A língua portuguesa ao mesmo tempo. Então, Libras, né, e o português, realizado por servidores que são capacitados para essa função. Esses servidores que são capacitados para essa função, é o que eu disse para vocês, são os intérpretes ou tradutores de Libras, ok? Mais uma vez, né, dizendo aqui sobre o apoio à difusão em relação a Libras. Hoje em dia, as instituições, né, que tratam do caput devem dispor de pelo menos 5% de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e a interpretação de Libras, né? Então, todo local deverá ter uma pessoa qualificada para essa função. E aí, gente, outra coisa importantíssima seria o seguinte: precisa-se ter também um incentivo, né, em relação de ações, né, para a formação e a capacitação, qualificação de professores, servidores, empregados, para o uso e a difusão da Libras e a realização da tradução e da interpretação da Libras, né? Então, como vocês veem, faz parte aí já do nosso dia a dia. E aí, gente, o decreto também, né, 5626 de 22 de dezembro de 2005, ele também diz no artigo 3 que a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício de magistério em nível médio e superior e no curso de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, como vocês veem, é obrigatório, né, que tenha, no caso, no ensino superior, né, é obrigatório que se tenha lá a disciplina de Libras para os estudantes, né, que vão se formar, professores, os pedagogos, fonoaudiólogos, também os letras, e outros mais, né? Como eu disse para vocês, não num futuro tão distante, acredito que já está sendo estudado isso, obrigatório que se tenha a disciplina também no ensino fundamental, né? A Libras constitui-se disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação desse decreto, né? Então, vocês estão tendo aí como uma disciplina optativa que é oferecida aqui pela FACITA, né? E aí, gente, permita-se ouvir essas mãos, pois somente assim será possível mostrar aos surdos como eles podem ouvir no silêncio da palavra escrita. Então, como eu disse para vocês, as pessoas que não ouvem, as pessoas surdas, elas falam com as mãos. A gente vai estar vendo mais para frente, né, que os sinais é a maneira que a pessoa tem de se comunicar, né? Porque hoje o ser humano ele se difere dos outros animais justamente por conta dessa comunicação, né? Então, seria isso, gente. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima aula.